dia, quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Queremos nesta manhã meditar no Salmo número 23, que diz: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, conduz-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e o amor me seguirão por todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Nesta manhã, estamos aqui para trazer aos nossos amados irmãos em Cristo Jesus e a todos aqueles que acessarem esta mensagem, uma palavra de conforto, uma palavra que venha te consolar, que venha te ajudar a não entrar em pânico, em desespero neste momento. A palavra do Senhor nos diz, no Salmo de número 125, os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. No Salmo 121, verso 1 diz: Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Confiamos em Deus neste momento de turbulência, de dificuldade, onde muitas pessoas, através das mídias, redes sociais, têm talvez entrado em desespero, mas eu quero te chamar a confiar em Deus, a entregar a sua vida nas mãos do Senhor e saber que tudo está no controle de Deus, tudo está na direção de Deus. É Deus quem domina todas as coisas. No Salmo 24, a Bíblia nos afirma que foi o Senhor quem criou todas as coisas, a terra, o mar, tudo que existe é criação de Deus. E diante do Salmo 23, nós vamos nesta manhã estar observando elementos importantes que o Senhor traz para nós como o nosso pastor. O apóstolo Pedro, no capítulo 1 Epístola de Pedro, capítulo 5, ele diz que o Senhor, o supremo pastor, ele há de aparecer. Quando a Bíblia fala dele como supremo pastor, nós somos então auxiliares, como pastores na terra, para orientar, para trazer às pessoas uma mensagem de Deus através da Bíblia Sagrada e da inspiração do Espírito Santo. Não faltará para mim, para você, para nós, a completa satisfação na presença de Deus. Ainda no verso 2 diz: Deitar-me faz em verdes pastos. O Senhor é aquele que tem para nós a provisão. O Senhor é aquele que cuida de cada um de nós que estamos hoje sobre a face da terra, independente se servimos a Ele ou não. A Bíblia diz que o mesmo sol que raia para os bons também raia para os maus. Entendamos que Deus coordena também os elementos da natureza. Tudo está nas palmas de suas mãos. Aleluia. Então Deus, Ele é a provisão, Ele não vai deixar faltar. Confie no Senhor, confie em Deus. Você terá alegria, você terá prazer se confiar a sua vida ao Senhor.
se confiar os teus caminhos ao Senhor, não se desespere. Tenha prazer neste momento de dificuldade, saber que Deus está no domínio de todas as coisas. Não te faltará orientação. Deus é aquele que nos dá a direção certa. É Ele que vai conduzir mansamente a minha alma, a tua alma, no controle. É Ele que vai nos dar a direção correta. Muitas pessoas estão preocupadas, sem saber o que fazer, sem saber que direção tomar. Mas Deus, Ele está no controle. É Ele que dá direção para as nossas vidas. É por isso que o cristão não pode andar pelos seus próprios caminhos. Ele não pode viver uma vida de qualquer maneira, andar de qualquer jeito, porque ele depende de Deus para viver. Ele depende do conselho de Deus, ele depende da orientação divina. Observamos que o salmista sempre procurava a direção de Deus. Observamos que mesmo Daniel, seus amigos, em tempos difíceis, que estavam na Babilônia, levados cativos, diante de uma situação complexa, eles então procuraram a Deus, mesmo sabendo que a morte já estava determinada, mesmo sabendo que eles teriam que passar por um processo desafiador. Mas quando Daniel toma conhecimento e procura Arioque, superintendente do rei, ele então fica sabendo que todos seriam exterminados. Todos os responsáveis para ajudar ao rei na administração, sábios, intérpretes de sonhos, seriam mortos. Então ele pede tempo, e para que ele pede esse tempo ele solicita ele, para que ele e seus amigos vão clamar a Deus, vão suplicar a direção de Deus, e pela manhã Deus dá a ele, Deus dá interpretação a ele, e é poupada a vida sua, de seus companheiros e das demais pessoas. Observa que quando nós colocamos nas mãos de Deus, Deus nos dá a solução, Deus nos dá a direção. É momento, irmãos, de clamarmos a Deus, é momento de orarmos ao Senhor, é momento de falarmos com Deus, aproveitar esta oportunidade para buscar a face do Senhor nosso Deus, pois é nos momentos de dificuldade que nós percebemos a real necessidade que temos do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Então, Ele vai então te dar satisfação, Ele vai então estar te orientando, Ele não vai te deixar desorientado, Ele não vai deixar de te restaurar. Nós precisamos da restauração do nosso vigor, das nossas forças, não desanimar, não parar, não estagnar, mas levantar, erguer a cabeça, porque o Senhor, Ele renova as nossas forças, como disse o profeta Isaías, que as nossas forças serão renovadas, que as nossas forças serão restauradas. Deus tem renovo para as nossas vidas, Deus tem renovo para o cristão. A cada dia, a cada momento, temos que permitir que Deus faça esta restauração, trazendo refrigério para a nossa alma, trazendo força de vontade para lutar e permanecer, continuar firmes
na presença do Senhor. Talvez pessoas estão pensando em retroceder, talvez pessoas estão pensando em olhar para trás, mas nós estamos confiando no Senhor, nós estamos esperando no Senhor, que é o nosso Deus, que vai trazer também refrigério para a nossa alma. Ele não vai deixar faltar refrigério, Ele não vai deixar faltar o prazer, a alegria para o nosso viver. Glória a Jesus. Ainda no verso de número 3, Bartiber diz: por amor do seu nome, aleluia, não faltará a justiça, não faltará o juízo de Deus, não faltará a presença de Deus. Lembremos que Deus, Ele é justo, que Deus, Ele é justiça. O apóstolo Paulo, ao escrever sua segunda carta a Timóteo, filho na fé, ele diz lá no verso de número 16, capítulo 3 de 2 Timóteo: toda a escritura é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, é inspirada, é proveitosa para corrigir, para instruir em justiça. A palavra de Deus, ela é justiça. A palavra de Deus, ela é amor. A palavra de Deus é como remédio para nós. A palavra de Deus é conforto. A palavra do Senhor, ela tem, aleluia, muito a nos ensinar. A palavra de Deus, o próprio Senhor se põe como a palavra no Evangelho que João escreveu no capítulo 6, verso 51, quando ele diz: eu sou o pão da vida, e quem comer deste pão nunca mais terá fome. Jesus, Ele é o pão da vida. Jesus é quem sacia a nossa fome. Ele também representa a água da vida para saciar a nossa sede. Louvado seja o nosso Deus. Então devemos confiar, devemos perseverar, permanecer no Senhor, nosso Deus, sabendo que a justiça de Deus, ela prevalece. Que o nosso Deus, Ele é justo, Ele é santo. O apóstolo Pedro, escrevendo a sua primeira carta, capítulo 1, versículo 15, 16, ele diz assim: como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo, porque Deus nosso Pai, Ele é santo. Atributos a Deus que pertencem somente a Deus, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, são atributos naturais da Trindade. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, aleluia. Deus separou para si um povo santo, escolheu para si um povo santo. Levíticos capítulo 19, versículo de número 2, aleluia. A justiça de Deus, quando nós estamos corretamente, Deus, Ele nos orienta, Ele nos alegra, Ele nos encoraja. Mas quando nós também erramos, quando nós pecamos ou falhamos, erramos o alvo, também Ele corrige, porque Ele é justo. Ele não vai passar a mão na cabeça de A ou de B, Ele vai corrigir, Ele vai trabalhar da maneira correta na vida do homem e da mulher. Por que nós vemos tanto problema hoje na sociedade? Porque nós estamos vendo o caos que está hoje sobre a terra, justamente porque o ser humano, a sociedade, a população que hoje existe sobre o planeta Terra, muitas vezes, em vez de agradar a Deus, de procurar servir ao Senhor, procura meios, mecanismos para viver a sua vida do seu jeito, da sua maneira, e não reconhece, não lembra que existe um Criador, não lembra que existe um Deus dos céus que domina, que está sobre todas as coisas. Meu amigo, meu irmão, lembre-se de que Deus está no controle de tudo, que está nos céus, que vê todas as coisas. Ninguém pode esconder ou escapar da mão de Deus.
vimos que Deus tem permitido esta malignidade sobre a terra, mas Deus também tem proteção para seu povo, Deus tem proteção para a sua igreja, e quem sabe através de um arrependimento, como foi nos dias do profeta Jonas, quando Deus ordenou ele pregar na cidade de Nínive, e estava predestinada à destruição, já que o povo estava em pecado, distante de Deus. Deus tinha propósito de salvar aquela nação, e Deus enviou ali o profeta para pregar a palavra. E quando o rei soube desta mensagem, sobre a pregação do profeta, ele convocou toda a cidade, ele convocou até mesmo os animais a vestir de saco e cinzas, e clamar ao Senhor, e buscar a presença de Deus, se humilhar diante de Deus. E Deus deixou de destruir aquela cidade. Deus não destruiu, porque viu o arrependimento daquelas pessoas, e Deus não deixou o mal suceder sobre a cidade de Nínive. O pecado atrai a maldição, o pecado atrai a desgraça, o pecado traz toda maledicência, mas o nosso Deus, Ele tem vida e saúde para todos. Aleluia, glória a Deus. Confiai no Senhor, entrega ao Senhor a tua vida, o teu caminho, espere em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda no versículo de número 4 diz, aleluia: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. O cristão não precisa temer, o cristão não precisa entrar em pânico, porque nós temos Deus ao nosso lado. E o item mais importante na vida do cristão se chama salvação. Se a tua vida está correta diante de Deus, se você obedece e vive a palavra de Deus como um cristão, como um pecador confesso, arrependido, não precisa se preocupar. Não existe barreiras, problemas, não. A nossa esperança, a nossa confiança é somente em Deus, é somente no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O apóstolo São Paulo, ainda em 1 Coríntios capítulo 15, fala de um último inimigo que nós temos que enfrentar, no verso de número 26, e este inimigo é a morte. Por que não precisamos temer? Porque o nosso Cristo já venceu a morte, já venceu o inferno, já venceu o pecado. É inevitável que alguém tenha que passar por este processo, mas com uma diferença: é que o processo do cristão é em vida, porque Jesus é vida. O apóstolo Paulo diz que aqueles que morrem não morrem, ele passa da morte para a vida, ele vai para o repouso eterno. Nos preocupamos com a morte, mas o futuro, o porvir, é glorioso, é maravilhoso. Isso nós entendemos pelas Escrituras. O anseio e desejo do cristão não era de ficar aqui, não é de ficar, é o de partir, é o de ir para a glória, é o de encontrar com o Senhor, porque lá é o nosso verdadeiro descanso, lá é o verdadeiro repouso. Mas por que nos preocupamos? Porque temos família, porque nós temos uma vida social e tememos às vezes a morte.
Mas o apóstolo Paulo, ele imaginava a morte como um momento de transição, de passagem para um lugar melhor, para quem tem Deus, para quem está em Jesus, para quem está firmado na palavra. É desesperador para quem não tem Cristo, é desesperador para quem não tem a palavra, porque entra para o sofrimento eterno sem Jesus. Mas quem está em Cristo entra para o gozo, entra para a alegria eterna, onde não haverá mais sofrimento. Por esses motivos, não precisamos nos preocupar, precisamos estar fiéis ao Senhor. Ainda no verso 4, parte B, porque tu estarás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. A vara e o cajado do Senhor servem-nos para nos dar direção, para corrigir quando necessário, também para nos alegrar quando necessário. O cajado fala de uma responsabilidade do líder em guiar o povo, em direcionar o povo na direção correta, mediante a palavra de Deus. É conduzir o rebanho de Deus dentro da palavra, dentro da verdade, para que ele não se perca. É conduzir eles para pastos verdejantes, o alimento espiritual para a sua alma. É conduzir o rebanho para o centro da vontade de Deus. Como nosso supremo pastor, neste salmo mencionado, Salmo 23, Deus tem tudo isso para as nossas vidas. Que bom seria se na face da terra cada ministro, cada pastor pudesse arrebanhar conforme a palavra, sem interesses, sem almejar lucros financeiros, mas apenas falar o que convém, o que está nas Santas Escrituras, a verdade que salva, cura e que liberta. Falar de um Deus que tem poder para salvar o pecador, falar de um Deus que tem preparado para a sociedade um lugar melhor, falar de um Deus que tem tudo de bom para as nossas vidas. Seria muito bom se pudéssemos ver sobre a face da terra pessoas existem, são minorias, que tenham um verdadeiro compromisso com a palavra. Que o Senhor possa despertar neste momento difícil, ó pastores, ministros, esse sentimento de sinceridade, de verdade, de compromisso para com Deus. Quem sabe neste momento você pare para refletir em tudo que você fez e volte atrás e reconsidere que um dia também todos, cada um de nós, teremos que prestar conta diante de Deus por cada alma que fizemos errar ou que fizemos andar pelo caminho correto. Cada pastor vai ter que responder, ainda que ele não vai poder salvar, mas terá que responder pelos seus amigos. Repense suas ideias, repense, aleluia, porque o sumo pastor está te observando e vendo todas as coisas. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Deus, Ele vai preparar para mim e para você, porque Ele não vai deixar faltar o suprimento. Deus não vai deixar que você pereça, não.
Confie no Senhor. Banqueteie com o Senhor. Banqueteie na presença de Deus. Nós podemos estar falando do banquete espiritual, mas Deus pode estar trazendo provisão para dentro da sua casa, para dentro do seu lar, porque Deus, Ele te ama, porque Deus cuida. O próprio Senhor diz que nem mesmo Salomão, com toda a sua riqueza, se vestiu tão bem como os lírios do campo, que não tece, que não fia, porque Deus cuida. Mas a importância agora é o alimento espiritual, o banquete espiritual para a nossa vida, para nós vivermos firmes na presença de Deus. Sem fé, sem palavra, sem a presença de Deus, não somos ninguém. Somos totalmente, amigos e irmãos em Cristo Jesus, dependentes de Deus. Dentro de cada um de nós há o Espírito, há uma alma, e elas clamam por Deus. Fome, sede de ouvir a palavra, de ter a palavra, pois tudo que fizer, nada vai suprir esta falta de Deus no seu coração. Jesus te ama. Aleluia, glória a Deus. Certamente que a bondade e o amor me seguirão por todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor. Faça um compromisso, faça um voto com Deus, faça uma aliança com o Senhor ao ouvir esta mensagem, para que Ele possa adentrar a tua casa, a tua vida, e participar do teu viver, participar contigo dia a dia, ser o teu Deus, o cuidador de ti. Permita que o Senhor possa te ajudar neste momento difícil. Eu não sei a situação como você se encontra neste exato momento, mas não importa quão difícil ele seja para você. Se você está desesperado, no leito, num veículo, na sua casa, no trabalho, aonde você estiver, convida o Senhor, convida Jesus, aleluia, para que a bondade de Deus se manifeste nesta hora, e a oportunidade de vida e de salvação também lhe seja dada. Ela não é negada, é de graça, não é vendido, não é comprado. Cristo morreu na cruz do Calvário para nos doar a salvação, e foi para o céu preparar um lugar para habitarmos com Ele. A todos quanto desejam não sofrer, mas viver em paz e viver alegremente e eternamente, só Jesus pode lhe possibilitar habitar na casa do Senhor para sempre, tanto aqui na terra quanto lá no céu. Deixando este tabernáculo, este corpo, iremos partir, mas para desfrutar, para nos alegrar com Deus, não é para chorar, não é para sofrer, não é para viver puxando, rasgando os cabelos, não, é para estar na presença tão somente do nosso Deus. Que o Senhor venha abençoar a tua vida através desta mensagem. Amém.